Estudo muito bom. Eu oro para que esse estudo possa ser uma bênção para você, tá bom? Só um minutinho, porque eu sempre esqueço esse detalhe aqui. Pronto. Povo de Deus, o estudo de hoje é esse aí, ó. Compatibilidade. Compatibilidade. É o capítulo 12 do livro Lar Adventista. Nós vamos tratar deste assunto nesse momento, tá bom? O primeiro subtítulo diz Adaptados um ao outro, né? Falando sobre relacionamento. Uma das coisas que Deus quer que nós tenhamos é a compatibilidade, adaptados um ao outro. E aqui diz assim, ó, não há em muitas famílias aquela polidez cristã, aquela educação, aquele respeito, aquela verdadeira cortesia, deferência e respeito mútuo que deveriam preparar os membros para se casarem e constituírem, por sua vez, famílias felizes. Em lugar da paciência, há nas famílias, irmãos, em vez de lugar da paciência, da bondade terna, da cortesia, da simpatia e amor cristãos, há em muitas famílias o quê? Palavras ásperas, ideias em conflito e um espírito crítico e ditatorial, infelizmente. Ou seja, ao invés de nós termos nas famílias aquilo que vai fazer com que as famílias que vêm depois se constituem famílias felizes, nós percebemos o inverso, né? Muitas famílias aí tendo dentro dos seus lares palavras ásperas, ideias críticas, ideias ditatoriais e muito conflito, muita briga dentro de casa. Frequentemente, irmãos, dá-se o caso que pessoas, antes do casamento, tenham pouca oportunidade de se familiarizarem com os hábitos e disposições da outra pessoa. E quando, ao que se refere à vida diária, são virtualmente estranhas quando no altar unem os seus interesses. Muitos acham, irmãos, demasiado tarde, que não se adaptam um ao outro, e a desgraça por toda a vida é o resultado dessa união. Frequentes vezes a esposa e os filhos sofrem pela indolência e pela incapacidade, ou pelos hábitos viciosos do marido ou do pai, né? Então, isso aqui é algo que a gente tem que levar em consideração, levar muito a sério. Infelizmente, tem muitas famílias sofrendo por hábitos que eles não entenderam que na família daquela pessoa já existia. Por exemplo, existem hábitos como o uso da bebida alcoólica por parte dos pais do esposo ou da esposa, e que isso tem prejudicado a vida daquelas famílias que estão começando, né? Eu conheço muitas pessoas que hoje, muitas mulheres, né, que estão sofrendo porque não olharam, não perceberam a história do esposo e se juntaram com o esposo sem conhecer muito bem, sem ali se familiarizarem com os hábitos e perceberam que os esposos são viciados em drogas e em bebidas alcoólicas. E isso tem causado muitos males nessas famílias, muitos males. Esses hábitos viciosos têm destruído, têm prejudicado essas famílias, né? Então é importante que exista essa familiaridade, esse conhecimento prévio, para que essa decisão não seja tomada precipitadamente, como nós já falamos, e isso traga incompatibilidade dentro do relacionamento, né? Então, uma das coisas que Deus quer que nós tenhamos é a compatibilidade, que é o tema do estudo de hoje. O mundo, irmãos, ele está cheio de miséria e pecado em consequência de maus casamentos. Em muitos casos, leva apenas alguns meses para o marido e a mulher reconhecerem que as suas disposições não poderão nunca unir-se. E o resultado, irmãos, é que prevalece no lar o que, irmãos? A discórdia, quando ali só deveria existir amor, harmonia celeste. Percebeu? Ou seja, se tem uma das coisas que o inimigo se vangloria por estar conseguindo ter sucesso, ter êxito, são em casamentos como é que eu posso dizer? Casamentos que não deveriam ter acontecido, que foram precipitados, casamentos que não tiveram cuidado prévio antes de ser realizado. E isso tem causado muito prejuízo para a comunidade, para a sociedade, e também para a vida daquelas pessoas, né? Tanto para a esposa, para o esposo, como também para os filhos. Então, esse é um assunto muito importante, por isso que a gente precisa estudar sobre este assunto e ensinar nossos jovens, porque infelizmente muitos estão sofrendo com este assunto, não deram atenção especial a este assunto e hoje estão passando por uma dificuldade tremenda em relação ao seu casamento, tá certo? Então, que eu e você possamos entender isso daqui para que exista no nosso lar amor e harmonia que vem do céu. E Deus já nos pede que teu lar seja um pedacinho do céu.
Então, para ser um pedacinho do céu, é impossível que seja um pedacinho do céu se eu vivo brigando com meu esposo, com a minha esposa, né? Se a minha casa é uma casa de loucura, se as pessoas estão tão desesperadas e ali fala-se alto, só se usa palavrões, é muito complicado. A discórdia é algo que é usado todos os dias, que acontece todos os dias dentro da casa. Não existe paz, não existe tranquilidade, não existe nada disso. Então é impossível que esse lá seja um pedacinho do céu. Então Deus está nos pedindo para que a gente faça isso, que nosso lar se torne um pedacinho do céu. Contínua divergência em um lar dividido. Diz assim, ó. A felicidade e a prosperidade da vida de casados dependem da união dos cônjuges. Precisa ter essa união. Como pode a mente carnal se harmonizar com o espírito semelhante ao de Cristo? Um semeia na carne, pensando e agindo em harmonia com os impulsos do próprio coração, e o outro semeia no espírito. Busca reprimir o egoísmo, vencer as inclinações e viver em obediência ao Mestre, a quem professa servir. Percebeu isso? Aqui está falando sobre o casamento, muitas vezes com incrédulos, pessoas que não têm a mesma fé e que vivem na carne, né? Que vivem com vícios e outras coisas. E aqui fala, como pode a mente carnal se unir harmonizar-se com o espírito que é semelhante ao de Cristo, né? Então, como pode isso? Por quê? Porque um vai semear na carne e o outro vai pensar no espírito, ou seja, um vai buscar reprimir o egoísmo, vencer as inclinações, viver em obediência ao mestre, e o outro não vai querer saber disso. Então, assim, é um assunto delicado, mas a notícia boa é: Deus tem poder para resolver qualquer situação. Amém? Você crê nisso? Deus tem poder para converter o seu marido, converter a sua esposa. Deus tem poder para transformar a sua casa num lar harmônico. Deus tem poder para resolver a sua situação. Deus tem poder para cuidar da sua família. Deus tem poder para abençoar o seu lar. Deus tem poder para fazer o seu lar um pedacinho do céu. Acredite nisso, é o que você precisa ouvir aqui, tá bom? Ou você está ouvindo informações que são informações, por que tantos casamentos são problemáticos, mas você não tem que pegar isso e dizer assim, na minha casa é assim, e atrair esses pensamentos ruins. Não atraia esse pensamento ruim para sua casa. Coloca, não, meu casamento foi assim, pode ter começado da forma errada, mas Deus vai abençoar, eu vou orar a Deus e Deus vai transformar a minha vida, o meu casamento, num casamento abençoado, aprovado, e ali vai ser um pedacinho do céu, o meu lar. Fala isso para Deus e eu tenho certeza que Ele vai cuidar da tua família, tá bom? Existe, portanto, irmãos, eterna diferença de gostos, inclinações e desígnios. A menos que o crente, mediante sua firme adesão aos princípios, conquiste o impenitente, há de, como é o mais comum, ficar desanimado e vender seus princípios religiosos pela desvaliosa companhia de um ente que não tem ligação com o céu. Percebeu? Ou seja, quando uma pessoa ela se junta a alguém que não tem a ligação com o céu, se ela não for uma pessoa firme nas suas convicções, e ela não consiga conquistar o pecador, o marido ou a esposa ali para Cristo, o que vai acontecer normalmente? Ela vai ficar desanimada e vai começar a fazer o quê? Vender os princípios, negociar os princípios, né? Por quê? Por causa da companhia com aquela pessoa. Como nós falamos alguns estudos atrás sobre casamentos que não são aprovados por Deus, nós explicamos que muitas pessoas casam com pessoas que não são da igreja, informando que estão querendo salvar essas pessoas, né? Ajudar essas pessoas. E eu disse aqui que existem muitas formas de pregar o evangelho e o casamento não é uma delas, não é uma delas, né? Então, por qual o problema, pastor? É porque o problema é que inicialmente a pessoa se mostra favorável à sua religião, mas depois ela atrapalha e ela te chama para lugares, para você participar de lugares onde não existe a presença do Senhor, onde aqueles lugares você precisa se moldar ao desejo do seu marido ou da sua esposa para que você faça ele feliz ou ela feliz, só que aquele lugar tem bebidas, tem festas, tem vícios, tem coisas que não estão de acordo com os seus princípios. Aí você começa a fazer o quê? Quebrar os seus princípios, negociar os seus princípios. Daqui a pouco você percebe que você está bem distante de Deus e da luz, percebeu? Então, é importante que você tenha isso muito claro em sua mente. E aqui diz assim, ó, casamentos arruinados pela incompatibilidade. Muitos casamentos, irmãos, só podem produzir misérias. E, no entanto, o espírito dos jovens corre por este trilho, porque Satanás os leva ali, fazendo-os crer que precisam casar para serem felizes, quando é certo que não possuem habilidade para controlar-se ou sustentar uma família.
Nós falamos sobre isso ontem, né? Você lembra disso? Os que não estão dispostos a adaptar-se ao temperamento um do outro, bem como abandonar desagradáveis divergências e controvérsias, não devem dar este passo. Mas este é um dos tentadores enganos dos últimos dias, e por esse ponto, milhares são arruinados para esta vida e pela vida futura. Percebeu como é forte isso aqui? Então, muitos casamentos, irmãos, eles produzem miséria ao invés de bênção. O espírito dos jovens corre para fazer isso, porque Satanás os leva ali, fazendo eles crer que precisam casar para serem felizes, né? Em que sentido é isso aqui? Naqueles que são bem jovens, né? Naqueles que estão ali desesperados, sem ter a educação mental, física, socioeconômica da forma que devem ter, sem ter ainda uma profissão, sem ter um cuidado com a vida, sem ter estudado sobre este assunto. Aí eles pegam e se unem. Só que essa união aparentemente traz bênçãos, porque quando a gente vê um casamento, o que a gente pensa? É bênção, né? Só que muitas vezes esse casamento não vai trazer bênção, irmãos. Pelo contrário, vai trazer muitos prejuízos, tanto para aquele casal, como também para os filhos daquele casal. Então é importante que tenha essa noção. Pastor, isso aqui é para quem? Isso aqui é para quem não está vivendo junto ainda. Você que já estava vivendo junto há um tempo, que estava ali vivendo sem ser casado, claro que você tinha que casar, né? Você já tem filhos, outras coisas, você tem que casar. Então, agora isso aqui é para aqueles que ainda estão namorando, estão no processo de noivado, ou possivelmente nem noivado, entraram no processo, já entrar direto naquele processo de querer casar logo. É importante que tenham esses conselhos e possam seguir esses passos para que a vida seja melhor, né? O casamento sempre vai ser uma escola que a gente nunca vai aprender tudo, mas a gente entende que o inimigo está querendo tentar trazer enganos, trazer, como é que eu posso falar? Ele quer, de alguma forma, desgastar este assunto e fazer com que as pessoas olhem para o casamento como sendo um problema e não uma benção, como sendo uma maldição e não algo abençoador para casa, né? Então é só seguir os passos que Deus ele vai trazer para a gente a bênção que a gente precisa. Frutos do amor cego, diz assim, ó. Cada faculdade dos que ficam afetados por esta contagiosa enfermidade, o amor cego no caso, é posta em sujeição a ele. Eles parecem ser desprovidos de bom senso, e sua conduta é desagradável a todos que o contemplam. No caso de muitos irmãos, o clímax da enfermidade é alcançado num casamento imaturo. E quando emina a lua de mel, termina a lua de mel, e o enfeitiçante poder do primeiro amor passa, um ou ambos os parceiros despertam para a sua verdadeira situação. Percebeu? Isso acontece muitas vezes, muitas vezes. Então, o amor, às vezes, eles iniciam esse relacionamento com aquele amor cego, aquele amor desenfreado, nós chamamos de paixão, né? Porque o amor verdadeiro, ele analisa tudo, ele pensa em tudo, né? Ele não vai fazer nada assim na loucura. Mas o amor cego, que é a paixão, ela faz as coisas, ele é obstinado, ele é razoável, ele não respeita regras, enfim. Então, nesse caso, quando passa a lua de mel, a pessoa percebe que ela fez uma besteira, uma bobagem. Aí acontece a incompatibilidade dentro do lar. Compreende as pessoas, então, que estão mal ajustados, mas unidos por toda a vida. Ou seja, ligados um ao outro por mais solenes votos, olham com o coração desalentado para a miserável vida que têm de levar. Toca-lhes então fazer o melhor de sua situação. Muitos não fazem. Provam-se falsos aos seus votos matrimoniais, ou tornam tão pesado o jugo que persistiram em pôr sobre o próprio pescoço, que muitos põem covardemente um fim à sua existência. Percebeu? Em muitos casos, devido à escolha equivocada do casal, do marido e da mulher, muitos chegam até mesmo covardemente ao fim da sua existência, tirando a própria vida. É o que acontece em alguns casos. E em outros casos, o que acontece? Acontece a separação. Mas a separação, irmãos, eu quero deixar claro para você isso aqui, ó. Escuta bem o que eu vou dizer para você. A separação por incompatibilidade de genes não funciona, tá? Não existe. Como assim, pastor? Me explica melhor. Se você casou com seu esposo e você percebe que vocês não são compatíveis, que as coisas não estão dando certo, e você chega então ao desejo de se divorciar, e você se divorcia por esse detalhe, ah, pastor, eu separei porque meu marido bebeu. Eu separei porque meu marido fala muito alto. Eu separei porque ele fala palavrão. Mas dentro desse casamento não houve o adultério, irmãos. Então você não tem liberdade para divorciar-se. Tá claro?
Ou seja, se você casou com alguém e você percebeu nesse caminho, nesse casamento, que o seu casamento não está sendo como você queria, e não houve adultério de nenhuma das partes, e você mesmo assim diz, não, eu vou me separar porque eu não estou aguentando, eu não gosto, tá havendo muita situação, ele não me entende, e você vem a se separar, ou divorciar melhor, você continua casado pela lei com essa pessoa. Se você arrumar outro cônjuge, você estará vivendo em adultério, ou seja, um pecado que dói aos olhos de Deus, um pecado do adultério. Se você perceber ali o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 32, eu vou ler esse texto numa versão um pouco mais atualizada, tá? Porque a minha Bíblia aqui está muito atualizada, mas eu vou ler. Diz assim, ó. Mateus 5, 32 diz assim, ó. Mas eu lhes digo, todo homem que repudiar a sua esposa, ou seja, mandar a sua esposa embora, ao não ser por adultério, ou seja, por relações sexuais ilícitas, ele se tornará culpado de fazer com que ela se torne adúltera. E, aí vai dizer assim, ó, e se ela casar de novo, o homem que casar com ela também comete adultério. Ou seja, aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Pastor, o que significa isso? Significa que se você separar por incompatibilidade de genes, é uma separação que Deus não aprova. Ou seja, Deus só permite separações, de acordo com Mateus 19, 1 Coríntios, se houver adultério. Então, se a pessoa adulterar, e esse texto deixou claro, ó, caso não haja adultério. Houve adultério, irmãos, você, de acordo com a Bíblia, você está livre, se você for a parte inocente, para você escolher se você perdoa, se você volta, ou se você deixa e tem uma nova vida com Cristo. Existe essa possibilidade, você vai decidir, é você que decide, tá bom? Porque tem uns que vão dizer, não, pastor, eu não perdoo de jeito nenhum, eu até perdoo, mas eu não volto mais, eu não tenho mais confiança. Então você está livre, se você for a parte inocente. Agora, se separou por incompatibilidade de gêneros e você, não, eu tenho uma carta de divórcio aqui, ó. Então eu vou procurar alguém para me casar. Não, irmão, você não está separado aos olhos de Deus. Você não está divorciado aos olhos de Deus. Não traga prejuízo sobre a sua vida. Ficou claro o estudo de hoje? Eu espero que tenha ficado claro. Eu oro para que esse estudo tenha feito você raciocinar, você fazer uma reflexão sobre a sua própria vida e lutar pelo seu casamento. Caso você tenha chegado a um estado, a uma situação de dizer assim, eu não quero mais, eu não quero esse casamento, mas você já esteja casado, irmão, casado no civil, direitinho, e você percebeu que o seu casamento está trazendo prejuízo mental para você, psicológico, e você não houve caso de adultério, existe a separação, mas não pode ser divorciado. Como assim, pastor? Ele explica. Eu vou te explicar rapidamente que é o caso do nosso tempo. Existe a possibilidade de você se separar por um pouco de tempo para orar a Deus, buscar sabedoria. Você pode ir para casa de alguém, outra pessoa ali, por um pouco de tempo, orar a Deus, mas você não pode ter relação sexual com outra pessoa e nem buscar um divórcio, porque se você casar com outra pessoa, você vai estar em adultério. E se aquela pessoa casar com outro, você colocou ela num estado de adultério também. Percebeu? Se for incompatibilidade. Agora, se houve adultério, aí sim, você está livre. Tá certo? Ficou claro, irmãos? Então, que Deus te abençoe no teu casamento. Nós oramos para que não haja adultério, não haja incompatibilidade, não haja nada disso. E sim que os votos que foram dados lá no altar, diante de um juiz ou diante de um pastor, possam ser cumpridos por toda a vida. Porque quem é casado está ligado ao esposo ou à mulher por toda a vida. Assim diz a palavra do Senhor. Tenha muita sabedoria nas suas decisões. Não faça nada precipitado. Deixa que o amor guie a sua vida e não a paixão, tá bom? E siga a vontade do Senhor, tá? Deus é que está falando com você todas essas manhãs, não sou eu. As mensagens vêm diretamente do Senhor para você e para mim, e que nós possamos pedir para que Deus brinde nosso casamento das armadilhas de Satanás. Amém? Deus cuide de você e da sua família. Nesse momento, o apelo diz assim, ó, querido Deus, abençoa meu casamento, cuida do meu lar e da minha família, me dá sabedoria para entender essas mensagens e que eu não me precipite nas minhas decisões e que haja harmonia no meu lar. Se esse for o desejo do teu coração, que Deus te abençoe, querido irmão. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma madrugada que o Senhor nos desperta, por mais um estudo que nós temos. Pai, nos ajuda a entender
Nos ajuda a colocar em prática, Senhor Deus, que nosso casamento seja abençoado, que a nossa família seja abençoada. Para quem não é casado ainda, que possa saber escolher bem, não venha se precipitar e possa tomar decisões acertadas diante do Senhor. Cuida, Senhor Deus, de todos os nossos irmãos, aqueles pedidos que foram feitos, e que todos os dias, Senhor Deus, possamos sentir o desejo de cumprir a tua vontade e fazer aquilo que o Senhor nos pede. Abençoe teu povo, dá-nos um sábado de muita paz e alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo do Senhor? Amém, glória a Deus. Amém. Seja eternamente louvado. Amém. Pastor, em outro momento eu quero lhe falar sobre esse assunto aí do casamento, Certo. tá? Pessoal, liga a câmera aí, vamos tirar aquela foto bonita. Os três e... Lá vai. Glória a Deus. Tirar outra aqui, outra página. Os três e... Glorificado seja o nome do Senhor. Deus abençoe Amém. cada um de vocês. Rayane, Rayane, me tira uma dúvida. Você está assistindo da onde, Rayane? Qual é o lugar? O microfone está desligado. Pode liberar aí. Deixa eu apertar aqui para tu liberar. Qual é o lugar, Rayane? Eu estou em Manaus, pastor. Manaus, né? Que Deus te abençoe, viu, Rayane? Obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu quero ver. Deixa eu ver o Oséias lá de Barreirinha. Pauselice tá ali, Darilene, Fernando. Hoje somos nós, né? Deixa eu ver aqui. Cadê o Marcos, o Kelma? Manda esse cabo acordar, Kelma. Deus abençoe vocês, viu? Um abraço para todo mundo. Povo de Deus, um excelente dia, um excelente sábado. Deus abençoe. Possamos ter aí um culto repleto de alegrias e de bênçãos, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Até amanhã. Pessoal, amanhã nós temos um detalhe, tá? Que eu preciso explicar a vocês. Um detalhezinho, escutem bem. Essa noite nós teremos uma noite do pijama. Então, assim, é a noite toda, né, junto com as crianças. Então, eu estarei indo para o interior e lá eu vou procurar uma casa que tenha internet para a gente entrar, tá certo? Caso aconteça alguma coisa, você percebeu ali que não foi ligado e tal, é porque ou não teve energia naquele lugar ou não teve internet, tá bom? Mas tendo energia e tendo internet, vai ser conectado e nós estaremos juntos para a glória do Senhor. Amém? Amém. Amém. Vamos ficar orando para que esteja. Amém. Ore mesmo. Isso deixa de Amém. Que Deus abençoe, gente. faltar. Orem pela programação de hoje, tá? Que Deus abençoe cada um de nós. Um abraço. E feliz sábado. Deus abençoe.